Bom, pessoal, estamos aqui de volta, mais um episódio aqui direto dos estúdios da Must University, da sede da nossa universidade, né, aqui em Deerfield Beach. Como diz o Alê, que está aqui com a gente hoje, a gente quase não tem nada para fazer. Aí agora inventa de entrevistar esses seres, esses homens maravilhosos, esses professores, essas assumidades na área de gestão, educação, tecnologia, o que mais? Todos os assuntos. Bom, sejam todos bem-vindos. Lembrem sempre de curtir, compartilhar com quem quer se transformar. E aqui embaixo do nosso vídeo vão ter todos os créditos e sites e PDFs e informações aí desse nosso programa. Bom, hoje é uma alegria tremenda estar aqui com o professor Coimbra, mas eu vou ler o nome dele inteiro, né, Coimbra? José Carlos Pacheco Coimbra. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com o professor, ele vai contar um pouco da história de vida dele, na área da gestão, na área de fazer essa coisa que é o que a gente mais ama, né? Que, na verdade, é liderar, fazer a gestão na indústria da educação. Porém, já estava olhando aqui, mais um entrevistado, né? Mais um convidado, que são várias páginas de experiência. O meu tá com 1,5 páginas. Bom, vamos lá. Seja bem-vindo, Coimbra. Obrigado. Aqui nos nossos estúdios. Vamos começar um pouquinho conversando depois, antes da gente falar aí da sua experiência profissional. E tenho certeza que a gente vai ter insights maravilhosos aqui. Quem era o Coimbra com 15 anos de idade? Acho que pergunta difícil. Nunca me perguntaram isso, viu, Diogo? Você vê como aqui o negócio é diferente. Por que eu quero começar? Para você contar um pouquinho da sua infância, da onde você veio, né? Até ali meados de você escolher o que você queria ser, né? O que você ia fazer na faculdade. Legal, obrigado. Primeiro é um prazer, né? Muito obrigado aí pelo convite. A gente enxerga a Must University como uma empresa muito bem organizada, muito bem liderada, né, por você. E é um prazer poder estar aqui com vocês e participar desse momento. Bom, na verdade, eu com 15 anos ainda não pensava muito em nada, né? Eu estava lá no ensino já, na época colegial, né? E cursando colegial, não tinha uma perspectiva de carreira, até porque na época, normalmente os pais nos direcionavam para poucas carreiras, né? Ou é medicina, ou era direito, ou era administração, né? Enfim, né? Não existia uma engenharia. Engenharia, exato. A engenharia estava muito forte na época, né? Então não existiam muitas escolhas, né? Não hoje que a gente encontra uma possibilidade, né, de carreira, né, enorme, né, em todas as áreas, né? Saúde, tecnologia, biotecnologia, engenharia, enfim. E fazia o meu colegial, morava em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. ABC Paulista, né? Era uma cidade, na época, uns 100 mil habitantes, mas muito gostosa para viver. O ABC era pujante, né, na época, sobretudo com as montadoras, Ford, Volkswagen, Chrysler, né, enfim. Então eu vivi um pouco esse ambiente efervescente aí da década de 80, né, com a criação, a chegada dos sindicatos dos metalúrgicos, aquele movimento lá, eu vivenciei tudo, né? Mas foi uma infância e uma juventude muito gostosa. Que bom. Conta para mim, Coimbra, o que você fez de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado? Conta um pouquinho dessa sua carreira educacional. Legal. Então, até por esse momento que eu comentei das carreiras, né? Eu prestei o vestibular para engenharia e para administração. E eu entrei nas duas na mesma fundação, que era a Fundação de Ciências Aplicadas, que era a FEILA de São Bernardo em engenharia, né? E a ESAN, que é a Escola Superior de Administração e Negócios, que foi a primeira escola de administração do Brasil. Ela é mais antiga do que a Fundação Getúlio Vargas. E eu fiz as duas. Então eu fazia manhã e tarde engenharia e à noite administração. Gente, olha que interessante, Coimbra. Naquela época, você fez, duas faculdades. Era bacharelado? Era bacharelado, né, engenharia professor? elétrica
e administração. E administração. 4 anos cada. 5 anos de engenharia. 5 anos de engenharia e 4 de administração. E tive, enfim, essa felicidade e tal, que foi muito bom, mas eu gostei muito mais da gestão, tá? A engenharia não me apaixonou, né? Construir plantas, desenhar projetos de engenharia, isso não me... Agora, trabalhar liderança, trabalhar empreendedorismo, trabalhar gestão empresarial, foi a minha praia, né? E a engenharia, no que ela foi muito útil para mim? No desenvolvimento de lógica. Né? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Que é o que falta muito hoje. Na formação do administrador. Então, normalmente, a gente vê, muitas vezes, os engenheiros comandando empresas em função do raciocínio lógico, dedutivo. E eu consegui juntar nessas duas questões, né? E depois eu fiz o Lato Senso em Gestão Estratégica, que também é minha área de atuação, né? enquanto docente, e o mestrado em Educação. Iniciei o doutorado em Engenharia do Agronegócio. Na Unicamp. Mas não dava o tempo, não foi possível fazer, né? Enfim. E daí eu parei. Mas estou na educação há 40 anos. Né? Há mais de 40 anos. Então, uma coisa curiosa. Todo esse momento, que na gestão, na minha carreira profissional, eu sempre tive um paralelo de indústria com ensino. Né? Com educação. Com educação. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Volkswagen do Brasil, São Paulo Alpargatas. É isso que eu ia ler agora aqui. Olha que bacana, né? Porque que eu quis perguntar primeiro a tua experiência, né? Veio de uma cidade que hoje deve estar um caos lá, mas antigamente era muito gostoso de estar vivendo lá, né? Fez 2 faculdades, né, professor? Porque é o seguinte, ó, grande experiência em posição de alta gestão. Professor Coimbra foi conselheiro, CEO, diretor-geral. É aí que ele fala que é da área da indústria com a área da educação. Pró-reitor acadêmico, diretor administrativo e executivo de grandes empresas como a Volkswagen do Brasil, Banco Itaú, São Paulo Alpargatas, olha que bacana, Klabin, que é a empresa de papel e celulose, e aí ele dá aquele pulinho, né? Universidade de São Francisco, Centro Universitário de Jaguariúna, Centro Universitário Max Planck e a Faculdade do Agronegócio de Olambra. Muito bacana, né, Coimbra? Então, se a gente faz uma análise agora, olhando um pouco o teu passado, você realmente foi uma mistura entre a engenharia e a educação. Me conta um pouquinho dessas empresas, porque você trabalhou aqui em grandes empresas, né? Com grandes nomes. E me conta um pouco da experiência dessas empresas, de desafios, de repente, que você teve no início, porque queira ou não, professor, olha o que acontece aqui. Você vai de carro para banco, para Alpargatas, que é varejo, e depois para celulose. E olha que rico isso como formação. Exatamente. Essa oportunidade que eu tive. E na década, foi em 1984, mais ou menos, né? 83, que eu fui para o Banco Itaú como trainee, né? E na época, para a gente ter uma ideia, cada vaga de trainee no Banco Itaú era uma crise nacional de emprego, não existia emprego. Cada vaga de trainee foi disputada por 23 mil pessoas. Meu Deus! Né? Foi uma loucura. E já, como não tinha emprego, engenheiros já com grande experiência, 10, 20 anos, se candidatavam a trainee, porque ninguém conseguia emprego, tá? Então, foi uma época no Brasil bem difícil. Quando foi, Coimbra? 83, 84, 82, 85. Foi nessa... Tá. Foi nesse período. Foi bem complicado. Bom, e aí eu tive essa oportunidade, além de trabalhar nesses 4 segmentos, eu trabalhava como analista, eu comecei minha carreira como trainee, depois eu passei a analista de negócios. Tá. Junto à área de sistemas. Então, eu desenvolvia e implementava sistemas, né, para as diversas áreas de negócio.
o que me possibilita uma visão holística muito grande da empresa. E tem um pouco aí, professor, da engenharia, do raciocínio lógico. Muito. Porque se você pedir hoje para algum profissional de administração, não sei de engenharia, desenvolver isso, eu não acredito que consiga. Sim, é muito difícil. E essa visão holística é muito difícil. Então, eu desenvolvi sistemas para marketing, para recursos humanos, para operações em geral, fabris, para logística, planejamento e controle de produção. Como fazia, Coimbra, naquela época? Você fazia o draft à mão? Fazia. Na realidade, eu tive também uma outra oportunidade, que eu já estava na São Paulo Alpargatas. 1992, chegou no Brasil o DFD, o Diagrama de Fluxo de Dados, né, que foi lançado nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, pelo Chris Gaine e o Trish Sarson. E eu tive a grande honra e o prazer e a possibilidade e a oportunidade de compor um grupo de 10 pessoas do Brasil que ficaram um ano estudando, eu me licenciei do trabalho, fiquei um ano estudando a metodologia, para depois trazer a metodologia e replicar no Brasil para as outras empresas. Então, eu comecei a desenvolver o diagrama de fluxo de dados, ele dá uma ideia da sequência lógica dos processos. Mas à mão, professor? À mão, fazia à mão. Depois apareceu um sistema, né, que a gente podia usar. Demais, mas no começo desenhava à mão. Eu sou apaixonada por fluxograma. Fluxo, entrada, saída, arquivo de dados, database, e a gente ia desenhando o processo. Então, isso e a possibilidade de trabalhar com diversas áreas de negócio, né, dentro da organização, me deu uma visão holística muito grande. Então, eu desenhava os processos da empresa de cabo a rabo, desde do pedido lá inicial da matéria-prima até a saída da nota fiscal e expedição do material. Tá? Então, eu consegui ter uma visão holística muito grande, né? E isso na gestão foi fabuloso. Depois, aí eu passei na São Paulo Alpargatas, né? São Paulo Alpargatas. Que era uma grande empresa, e ainda é, né? Nacional, mas antigamente você vai lembrar as marcas Westop, né? Enfim, eram marcas muito legais. Eu fui franqueada das Havaianas. Das Havaianas. Né? Fui franqueada das Havaianas, então eu pude ter a oportunidade de participar de algumas convenções. E confesso, viu, professor, que... Bom, a minha formação é publicitária, né? Eu tenho duas pós de marketing, uma em multimeios, depois eu fiz na SPM de Estudo do Comportamento do Consumidor, tudo na área de marketing, comunicação e vendas. Então, eu apaixonada pelas Havaianas, mas foi uma faculdade. O processo de franquia foi uma faculdade durante os 6 anos, né? Porque todo o processo, a gestão, a loja, eu confesso que quando eu fui franqueada, se eu estou aqui nos Estados Unidos há 11, 12 anos, há uns 12 anos, professor, atrás, mais ou menos, ela já estava... Me parece que ela foi vendida, ela teve uma fusão, então ela estava naquele período. Eu confesso que eu não peguei o melhor período. Mas eu sou apaixonada, como toda brasileira, e como os Estados Unidos inteiro e o mundo inteiro, né? Pelas sandálias havaianas, né? Me conta um pouco da sua experiência lá. Como eu implementava os sistemas, eu caminhava por todas as fábricas, né, da São Paulo Alpargatas, em todas as empresas que eu trabalhei. E a fábrica de Havaianas era em Jabotão, no Guararapes, perto de Recife. E o processo fabril é muito simples. É uma forma, né? Você coloca o material da sandália, estampa, né? Corta. Já corta tudo, já vem, estampa, já corta. Tá. Uma pessoa na sequência coloca, atira, a outra jogava no pacotinho, na embalagem, e ia para a caixa. Nossa. Tá? Eram 120 milhões de sandálias havaianas por ano em 1993, 94. Nossa, que gente. Coisa. Fantástico, fantástico. E foi lá, professor, então, que você foi lá ou foi depois da... Foi na Alpargatas que você passou um ano estudando o fluxograma. Estudando como desenhar. Como desenhar esses fluxos. Os fluxos, como trabalhar processos, né? Identificar o processo, dividir o processo em atividades, as atividades em ações, né? Organizar todo o processo como ele acontece, e aí projetar novos processos a partir dos gargalos e todas as dificuldades que você... Coimbra,
desenvolve. E agora, depois de quase 20 e poucos anos, que para a gente fazer esse processo, esse projeto, a gente apenas pega um softwarezinho de inteligência artificial. Então, mas você precisa falar para mim sobre isso, porque você participou também do analógico ao digital, né? E você fazia processos à mão e agora, né? Não sei especificamente, você pode até me ajudar, não sei especificamente que software ou qual inteligência artificial que a gente poderia usar para isso, né? De repente um Pipefy, o Kanban, aqueles sistemas de cards. Não, já tem inteligências artificiais que constroem o processo inteiro. Os mapas mentais, né? Hoje eu construo os mapas mentais, né? Todos os processos. Com fluxograma. Com fluxograma, apresentações usando Gama. E me conta, você é nostálgico? Você fica com... Não. Não, né? Porque você também acompanha muito bem a tecnologia. Caminho Na engenharia, eu desenhava à mão, com caneta, nanquim, papel vegetal. Não tinha um software de desenho ainda de planta, sabe? Então, isso é uma coisa legal, né? A gente vivenciou uma mudança na sociedade muito grande, né? Muito eu adoro. Bom. Eu me adapto muito bem. Que ótimo. E vamos, né? Isso é muito bom. Depois da Alpargatas, daí a última empresa que você passou, que a gente fala que é essa na sua área industrial, né? Antes de ir para a educação, foi a Klabin. Klabin. Correto? Certo. E aí eu já era líder, né, de projetos e foi meu primeiro posto gerencial. Então, na Klabin eu assumi, primeiro, a área de negócios, né, dentro da área de sistemas, e depois mudou totalmente a minha formação. Eu assumi a área de comercial e a estrutura de apoio ao comercial. Sabe? Nossa, que bacana. Então, toda a organização base para o comercial poder trabalhar. E, para mim, foi uma experiência muito legal, porque foi uma confiança, era uma área nova, eu não tinha experiência, né? Me deram essa possibilidade e aprendi muito lá. Fiquei quase 10 anos, eu acho, na Essa foi a que você mais ficou? E aí, o teu pulo, né? Eu acredito que se a gente for fazer um parâmetro e desenhar uma linha do professor Coimbra, né, por mais que você sempre foi um homem da administração, da área da gestão, de liderança e empreendedorismo, tem o pós, né, então tem o industrial e tem o da área da educação. E aí depois você passou pela Universidade de São Francisco, Jaguariúna, Max Planck, e hoje está aqui com a gente na Must University, e num período também que a gente vai contar um pouco, né, como fazendo as visitas da acreditação. Teve alguma coisa em especial que você deu o salto para a área da educação, que daí você não saiu mais, por mais que você é um empreendedor, tem um projeto maravilhoso aí na área de educação com tecnologia. Existiu alguma coisa em especial ou... Você sabe, Júlia, as coisas sempre foram em paralelo. Quando eu me graduei na administração, eu fui convidado pelo diretor da faculdade a ser um professor auxiliar. Era isso que eu ia perguntar, se você já deu aula. Sim, muita aula. Então, o que eu fazia? Olha que loucura. Eu ficava na sala dos professores. Uma disciplina no primeiro ano, uma no segundo, uma no terceiro e uma no quarto. Nossa. Que eram sociologia, administração financeira, uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Planejamento estratégico de marketing e sistemas de informação. Se o professor faltasse, qualquer professor, de uma noite, você substituiria? Eu substituí o professor trabalhando o conteúdo que eu acompanhava o professor daquele ano. Se fosse no primeiro ano, eu continuava sociologia. Se fosse no segundo, né? Isso também foi uma escola. Por isso que se tornou um profissional com 6 páginas de currículo. O cabelo branco ajuda. Não, cabelo branco não. 6 páginas de conteúdo, porque da engenharia para administração foi para dar aula e tem a habilidade, né? Com a habilidade de dar aula para os 4 anos. Isso é fantástico. O ano passado eu fiz 40 anos de educação. Então, a minha carreira, eu nunca abandonei a educação. Sempre foi paralela à empresa. Você sempre deu aula daí, então? Sempre. Eu saía da empresa e ia para a universidade. Sempre, a vida inteira. Que bacana. E sempre com planejamento estratégico de marketing, né? E sistemas de informação, que eram as minhas áreas de atuação. Aí, quando, em 1995, a
Universidade de São Francisco me convidou para assumir a diretoria do campus do Paris, em São Paulo. E aí juntava as duas coisas que eu sempre gostei de fazer, né? A educação e a gestão. Aí eu aceitei o desafio, fui, fiquei 1 ano lá no Paris, depois fui convidado a assumir a gestão da área de humanas. Aí eu assumi o campus de Bragança Paulista, o campus de Itatiba, o campus de São Paulo e criei o campus de Campinas. Então são 3, o quarto Campinas, tudo presencial naquela época, São Tudo Francisco, presencial. né? Os Tinha mestrados, nada online, tudo os mestrados presencial. e os doutorados. Tá. Né? Tudo presencial. E em 2002, eu fui convidado para assumir um desafio inicial. Quer dizer, eu estava numa instituição que tinham lá seus 13 mil alunos na época, né? E fui para uma instituição com 200 alunos. Nossa. Tá? Quebrada de caixa, né? Que desafio. Complicado. E fiquei lá 20 anos, né? Porque os 200 alunos que ela tinha não davam caixa suficiente ainda para sustentar, né, a operação, né? E aí nós fomos trabalhando e tal, e saí de lá em 2020 com 15 mil alunos. 15 mil. As pessoas às vezes não enxergam quem está de fora, né, professor, ou que não é da área de gestão, de administração, um executivo, não acredita. E é até estranho dizer o quanto é prazeroso você pegar alguma coisa ou do zero ou quebrada. Sim, sim. Porque nossa, é incrível você começar do 1, né? E chegar a meio milhão, 1 milhão, 10 mil, 20 mil, ou poxa, eu me lembro quando cheguei, quando a gente ainda estava na Anhanguera, que a estratégia era crescer organicamente, né? Mas por aquisição e organicamente. E aí, por aquisição, a gente adquiriu uma universidade de Anápolis, Faculdade Latino-Americana, que nós chegamos jovem, garota, não sabia de nada, né? Mas tinha um sócio local, o professor Odilon, que também aprendi muito, sempre tive ao meu lado professores, gente com mais experiência, isso foi incrível. Saiu de 700 para 7 mil em 1 ano. E foi um pouco daquilo, sabe, Coimbra? De olhar a bibliotecária, de olhar a gestão, de repente, da cantina, os professores, como é que estão. Então, isso daí, né, pra gente que é gestor, empreendedor e líder, é fantástico, né? Sim. Olha o trabalho que você fez, de sair de 200 para 15 mil alunos. E tem uma coisa, as pessoas às vezes enxergam o líder, né, sentado na cadeira dele o tempo inteiro. Não, o bom líder, ele está no chão de fábrica, né? Está olhando o que está acontecendo, como é que estão os processos, no vestibular. Quantas cadeiras nós carregamos para organizar a sala para o vestibular, colocar aquela etiqueta. Colocar a etiqueta na cadeira. A gente fazia isso tudo. Se achasse um papel no chão, a gente pegava, e essa visão a gente passava para os colaboradores, né? Não está aí, você não tem a oportunidade de ler, mas eu tive a oportunidade também de ser o diretor da FAC 1, né? O primeiro diretor, né? Eu lembro. Da comunitária 1, eu lembro. lá em Campinas, da Anhanguera. Da Anhanguera. E criar a comunitária 2 também. Então, eu tive a honra também de participar início lá, desse né? grande grupo, né? Que a gente não esquece, a gente não deixa, era né? esse modelo, né? De Exato. você olhar tudo, de você carregar, de você fazer inicialmente a reunião com 10 docentes, né? Depois no outro ano 20, depois 30, depois 50. E cada diretor de unidade cuidava da faculdade como se fosse a sua casa. Né? E eu me lembro muito do professor Carbonari dando autonomia, dando liberdade. Obviamente que você tinha um curso, um budget para você seguir. Então, o professor Coimbra tinha lá na FAC 1, professor Estela na FAC 2, meta, bonificação por variação, por tudo. Era uma empresa, né, Coimbra? É uma empresa. Isso foi uma mudança que foi feita na educação a partir da visão do professor Carbonari e da família, né? Que é tratar a educação como um business, né? Que era meio um sacrilégio isso acontecer, né? E não, ele tem que ser sustentável, ele dá emprego, né? Enfim.
Você sabe que falando isso, eu me lembro, né? Isso tudo é muito cultural, né? Tudo tem os seus dois lados. Hoje eu consigo enxergar um pouco mais, porque eu estou um pouco mais fora. Mas naquela época, não era legal você falar que existia donos de universidades e empreendedores. Sim. Mas, em compensação, você podia ser dono de escola de inglês. Aí podia. O dono de escola de inglês podia. Então, você não pode fazer negócio com o ensino superior. Você pode fazer uma rede de escolas de inglês. Uma rede de escola de inglês. Não pode fazer uma rede de universidades ou uma rede de berçários, lembra? De escolinhas infantis. Então, isso é muito, muito interessante. Bom, vou dar uma lida aqui agora na parte, professor, da sua atuação como conselheiro. E aí eu tenho uma pergunta que é bem interessante. Bom, o professor Coimbra, várias associações e conselhos, né? Membro do conselho da ANEBI, Associação Nacional da Educação Básica Híbrida. Então, estamos falando aí do mercado da educação básica. Depois a gente vai para Angrade, que é incrível, né? Membro da diretoria da Associação Nacional dos Cursos de Graduação de Administração. E na Angrade, o professor Coimbra ficou mais de 10 anos, quase 12 anos na Angrade. E na minha última gestão como vice-presidente. Como vice-presidente, né? Depois, professor, conselheiro fiscal, diretor de marketing. Da onde que foi essa? Da Angrade também. Da Angrade também. Exato. Agora, aqui, ó. Vice-presidente na gestão 2019, presidente do Enangrade, né? Em Campinas. Professor, o que é melhor? Na sua opinião? Ou o que é melhor, ou o que é pior, de repente, né? A gente gosta de escutar vantagens e desvantagens, porque é uma forma de você poder comparar. Trabalhar como CEO ou como conselheiro? Você sabe que, na realidade, o trabalho como conselheiro, dependendo de onde a gente esteja, ele pode te trazer algumas aproximações do CEO muito grandes, né? Tá. Eu gosto mais desse modelo. Tá? Você ser um conselheiro, que você entra numa reunião mensal, você ouve algumas informações, colabora dentro do que você pode. Claro. Depois você sai e só volta um mês depois. Eu faço, mas não é assim que eu gosto. Eu gosto de me envolver mais com a operação, estar mais presente, tá percebendo as metas, os desafios, tentando colaborar com isso, né? Eu acredito que você tem um perfil de empreendedorismo, porque eu acho que essa é a grande diferença, né? Do empreendedor e do executivo. Eu acho que eu sempre tive, tá? E aí nem sei se você sabe disso, mas eu estive mantenedor de 4 faculdades, né? Então, montei 4 faculdades do zero, né? Depois a gente acabou negociando as faculdades e tudo mais, né? Mas eu sempre tive a veia de empreendedorismo. Montei a cervejaria artesanal, vendi agora também. Né? Tenho a consultoria de tecnologia. De tecnologia em educação. Né? Então, sempre, paralelamente, a minha mente teve voltada a negócios, a desenvolvimento de negócios, parcerias, sempre foi assim. E a minha percepção do teu lado empreendedor, é grande, porque você se envolve, você trabalhou como diretor, como CEO e também tem as suas participações em conselhos de empresas. Porém, o seu lado ali de um CEO operacional é muito latente. E é uma coisa, professor, que eu vejo ultimamente, aliás, a maioria das coisas que eu vejo, não sei se eu sou um ET, mas eu não concordo, porque a gente fica vendo que o CEO ele tem que pensar estrategicamente e ponto. Não dá, Coimbra. Não dá. Será que as pessoas, essas que estão falando, gente, acho que vocês estão lendo no livro, copiando, colando e colocando nas redes sociais. Você sabe que eu tive uma experiência aqui nos Estados Unidos, que a gente foi para uma cidade chamada Greenville, que fica perto de Atlanta. É mais ou menos umas 2 horas de Atlanta. E aí eu visitei algumas empresas que trabalhavam liderança servidora. Certo. Né? Então, qual é o papel do líder servidor? Alinhar, primeiro, né? Alinhar todo o time em relação à missão, à visão, a objetivos estratégicos, né?
Segundo, cuidar dos desenvolvimentos das competências das pessoas. Porque cada pessoa tem que ter um conjunto de competências para executar bem aquela função. Certo. Ponto 1. Então, a hora que você tem o conjunto de funções da sua empresa, você deve mapear o que você precisa de competência de cada pessoa para atingir os objetivos organizacionais e atender a visão e a missão que você já passou para eles, já alinhou com eles. Bom, a partir do momento que você começa a desenvolver essas competências desses colaboradores, você percebe quais são os colaboradores que têm perfil para um novo nível de competência. E aí você vai ter uma trajetória de preparação desse colaborador para o novo nível de competência dele. Então, veja, nunca acaba isso. Né? Ele fica um ciclo, que eu acho que está certo, né, professor? Constante, claro. Você sai da cadeira de gerente para ir para de diretor, Isso. e o outro que está embaixo sobe e vai subindo. E o líder vai preparando isso tudo. Não é só estrutura organizacional, não. Pessoas, habilidades. Competência. E como, é isso que eu falo, Coimbra, e como um líder, um gestor, né, um empreendedor só ficar na estratégia. Eu não compreendo isso, porque eu não consigo. Isso foi o que você falou, esse mapa que você desenhou, eu preciso descer até aqui um pouco. Sem dúvida. Você sabe que um exemplo que eu vi, né? Fazendo um parênteses aí, não puxando sardinha, né? Eu tive a oportunidade de presidir a comissão da Equa da acreditação. Eu já vou contar, tá? E eu tirei nota 9 e pouco, me disseram. Olha como eu tô uma aluna aplicada. Também só tenho esses espelhos incríveis na minha vida. E eu vi aqui, eu até comentei com você outro dia, que eu nunca tinha comentado, né? Que eu vi em você um modelo de liderança bem legal. Mas uma liderança orientada a resultado, né? Que são os dois outros pontos da liderança que eu quero comentar. Então, a gente falou do alinhamento, das competências, de você trabalhar a competência de equipe, processo de comunicação, porque se você não estabelecer uma linha de comunicação, você não atinge o quarto ponto, que é resultado, né? Então, comunicação, as pessoas saberem que elas fazem aquilo por determinado motivo, para atingir uma determinada meta e ter um determinado resultado, né? Cada um na sua, alinhados com as metas organizacionais. Só que se isso não é bem comunicado, né? E não só isso, o dia a dia da organização, né? O famoso café com o presidente, gente, a gente está assim, nossa linha está parabéns, tal, ou não, estamos aquém, vamos correr atrás disso, né? Então, essa comunicação ela tem que ser constante, né? Não termina nunca também, e é um papel fundamental para os líderes, e você tem bem esse perfil de comunicação, né? E muitos líderes não fazem isso. E aí todo esse trabalho que você fez de alinhamento estratégico e de competência se perde, porque a pessoa vai fazer o que com essa competência se ela não está acompanhando o que... Ele não sabe nem o que está acontecendo na empresa dele. Isso. E aí não consegue chegar em lugar nenhum. Exatamente. É uma grande preocupação. Mas, como diz o nosso grande, querido colega, amigo Janguier, eu tive gente boa para modelar. Perfeito, é isso aí. Eu tive você, eu tive vários professores, diretores que eram mais velhos que eu na Anhanguera, a minha família, muitos gestores dessa área. E você sabe que você tem razão, né, Coimbra? E... eu acredito que como líder aí, como gestora, eu ainda preciso me aperfeiçoar um pouco no raciocínio lógico, tá? Eu tenho uma formação, uma base na área de comunicação, publicidade, propaganda, vendas, né? Eu acredito que a liderança... A gente pode discutir um pouco aí a liderança, né? Fazer com que o funcionário faça aquilo que você quer, ou inspirar. Eu acho que é muito mais que isso, professor, sabe? Eu não consigo, às vezes, absorver o que está num livro ou ensinar alguém. Por quê? Porque no meu caso, eu acho que já nasci com a genética da liderança. É meu. Então, eu sou o contrário. Às vezes, eu tenho que podar algumas coisas para me tornar uma líder mais... com a escuta ativa, com algumas coisas que tá tudo bem, mas eu tenho essa preocupação. E isso foi, sabe? Desde o professor Thanos de Jaguariúna, desde o professor Gabriel Mário Rodrigues da Anhembi Morumbi, desde dos grandes nomes da educação na área do jurídico que acompanharam meu pai, né? Então, parece que eu vim pegando um pouquinho de... Professor, o Dr. Kovac...
vários donos de faculdades, centros universitários, professores que passaram na nossa vida, secretárias. Sim, com todo mundo. Secretárias, aprende, né? o Márcio, que era da Secretaria da Acadêmica, que está com a gente. Então, acho que eu tenho uma grande vantagem aí de ter olhado, né? E muito jovem tá dentro de tudo isso. Então, quando apareceu, jogaram no meu colo uma universidade para tomar conta, eu confesso que eu venho tendo sucesso. É difícil, tá? Porque não é fácil, a gente está fora do país. Aí, inclusive, eu vou falar isso e eu quero conversar um pouquinho com você da sua experiência nas acreditadoras, né? É fora do país, né, professor? São 13 idiomas, são leis americanas adaptadas para o brasileiro. Então, a gente sofre um certo preconceito. Me conta um pouco agora da sua experiência, né, como avaliador, não só no Brasil, depois um pouquinho fora com a EQUA, que é o que você estava falando, que a Must University passou pela acreditação, pelo processo da acreditação da EQUA. E depois que você falar um pouco de Brasil e for falar do internacional, qual foi a coisa, professor, que você viu que é mais diferente do sistema no Brasil? Tá. Bom, primeira coisa, só complementar uma questão da liderança que você falou. A gente tem, enquanto líderes, que desenvolver o mesmo projeto de alinhamento e crescimento nas competências que a gente faz para os colaboradores. Né? Então, que perfil de líder eu quero ter, aonde eu quero chegar daqui a 10 anos. E aí, desenvolver que competências eu tenho que ter para esse processo, quais que eu tenho que desenvolver melhor, né? E quais, eventualmente, eu só tenho que manter e aprimorar. E aprimorar. Né? Que é um trabalho mais interno que a gente faz, até às vezes com mentor. São esses dois também complementando, professor. A comunicação não violenta, preciso dar uma trabalhada, porque eu sou um pouquinho... Né? A gente tem um pouquinho de otimismo, iniciativa, italiano, fala alto, eu tenho que trabalhar, não tem problema, eu vou trabalhar. E o meu pensamento lógico, Coimbra, eu acho que isso é bom. Eu venho fazendo uma mentoria de neurociências, voltado para uma outra área, mas esses dois eu pretendo logo trabalhar. Legal. Então, eu estou avaliador do INEP para cursos de graduação, né? Na área de gestão, tecnólogos e bacharelados, para credenciamento, recredenciamento de instituições. Credenciamento e recredenciamento. Online e presencial. Públicas, privadas, ou eu não me lembro? São todas, né, no Brasil? Eventualmente uma pública, mas eu faço mais privada, sempre fiz. Né? Eu devo ter feito até hoje, recebido de comissões do MEC, a mais de 200. Que demais. Certeza. E feitos mais de 100, né? Recebeu 200 e fiz umas 100. E avaliou, foi avaliado por mais de 200 e avaliou mais de 100. Mais de 100. Que lindo. Isso me deu uma experiência de benchmark muito legal, né? Porque eu vi coisas fantásticas no Brasil inteiro acontecendo. Uma vez eu fui avaliar uma instituição no interior da Bahia, né? Que eu desci lá em Salvador, peguei quase 3 horas de carro. Né? Já estava falando, meu Deus do céu, tem que ir lá no interior da Bahia. Precisa ver que graça, que experiência, que aula de gestão que eu tive nessa instituição no interior da Bahia. Trouxe muita coisa bacana que eles faziam. Que bom. E eu fui colecionando isso ao longo do... Né? Então, Coimbra, eu acho que está na hora de você escrever um livro. Sabe os estudos... Casos dessas... Porque olha que legal, casos né? de sucesso. Casos que você encontrou ao ser avaliado e ao avaliar. Porque deve ter experiências incríveis. Muitas. Tanto de pessoas quanto de projetos. De processos e projetos. Muito, muito legais. Eu estou avaliador do Sistema Estadual de Educação. Você lembra que a gente comentou, né? Que Lembro. A gente tem o federal e o estadual. E estou avaliador da EQUA, né? Que aí entra a experiência internacional há 7 anos. Né? A EQUA é uma acreditadora internacional, fundamentalmente, começou a experiência dela com gestão. Mas agora a EQUA já está caminhando para modelo de acreditação na saúde e no direito também. Que bom. Sabe? Bem legal.
E a ECO, a sede é no Peru, né? Ela é formada por avaliadores 90% América Latina, mas Europa e Estados Unidos. O objetivo é com uma avaliação do INEP, né, de credenciamento, só que ela é mais profunda, né? Então, normalmente, a instituição que será avaliada, ela tem 1 ano de preparação para preparar o documento nos padrões EQA, né? Esse documento vem para os avaliadores. Os avaliadores estudam esse documento, né? Depois, em loco, eles verificam a veracidade daquelas informações, conversam com colaboradores, olham todos os documentos administrativos e financeiros, conversam com empresários que contratam os alunos que são formados pela instituição, os egressos, conversam com os alunos da instituição. Então, é uma radiografia bem completa. E o que é bacana na EQA, diferente do Ministério da Educação, né, do INEP, que a EQA, o relatório final, a gente coloca algumas sugestões de melhoria para a instituição. E nós recebemos as sugestões. Sim. No nosso relatório, eu me lembro que a gente recebeu, acho que foram 5 ou 6, e colocamos a meta de que em 2 meses eu queria todas aquelas sugestões implementadas. E foi muito bom. E às vezes, assim, a MUST identificou uma oportunidade de melhoria clara, né? Algumas instituições até enxergam, às vezes, com um pouco de raiva, de resistência. Mas, olha, eles viram isso? Pelo amor de Deus. Não, na hora, coisa assim, na né? hora. Mas aqui não, aqui a visão foi diferente. E eu tive a oportunidade de ser o presidente da comissão, um peruano, um colombiano e o professor Taguara Langraf, que é vice-reitor da FECAP de São Paulo. Da FECAP, né? Então, ficamos aqui, se não me engano, 4 ou 5 dias, né? Então, os 4 trabalhando, cada um numa linha. Foi muito bacana. Voltávamos para o hotel à noite, trabalhávamos no relatório, na apresentação final. Apresentamos depois para a instituição, né? Fizemos uma apresentação com algumas sugestões. Voltando para casa, elaboramos um relatório de umas 100 páginas, quase, né? Esse relatório foi para o Conselho da EQA, que é formado por educadores de grande calibre do mundo inteiro. E eles, com base no relatório, a gente recomendou a acreditação. A comissão não pode acreditar. Isso, né? Então é bem importante, pessoal, que no final... essa acreditação, esse selinho é recomendado pelos membros. Sim. E esses conselheiros, depois de lerem todo o relatório... Eles confirmam ou não. Aí o professor Coimbra me corrige. Aí os conselheiros dão as estrelas? Eles confirmam ou não e dão as estrelas. E dão as estrelas. Conta pra gente, professor, como é que é. E na realidade, as estrelas significam mais ou menos o estágio de desenvolvimento da instituição. Não quer dizer que ela é melhor. Se ela é 5 estrelas. Se ela é 5 estrelas, não quer dizer que ela é melhor que as 3 estrelas. Não, ela está no estágio de desenvolvimento maior, né? E o 3 estrelas, com a recomendação da comissão, com as recomendações, trabalhando essas recomendações e a evolução natural da instituição, na outra visita, com certeza, você vai conseguir ter mais estrelas no seu portfólio, né? Exatamente. É bem legal a gente lembrar que esse reconhecimento, né, essa certificação, essa acreditação, eu acho que entre as vantagens, ao meu ver, é o plano de melhoria constante. Então, não adianta você... E aí ia ser, né, Coimbra, uma miopia de gestão. Por quê? Porque eu preciso de gente muito melhor que eu, com muito mais experiência, para avaliar o meu negócio. E falar, vem cá, ok, não ok, você precisa melhorar. Então, isso para nós foi a primeira vez que nós recebemos, né, uma comissão de uma responsabilidade, né, pessoas profissionais que têm um know-how, uma expertise enorme
São e que nos reitores e pró-reitores do mundo inteiro. Exatamente. Né? E nos preparou para o que hoje a gente está indo, né? Só para contar um pouco mais para vocês. A Must University, ela é licenciada pelo Conselho de Educação da Flórida, que está embaixo do Departamento de Educação da Flórida, que está embaixo do Departamento de Educação dos Estados Unidos, e nós estamos indo para acreditação. O accreditation é um processo bem similar ao da EQUA. Eles só têm... Quais são as diferenças? Das leis americanas, Sim. né? Então, foi uma honra, foi muito difícil, é um projeto, é um processo difícil, a gente teme, a gente fica nervoso, como todo mundo, mas eu acredito que o resultado aí foi bem positivo, Não, sem dúvida. E nós estivemos aqui em abril de 23, não foi? Abril de 2023, porque abril de 2024 fizemos 1 ano. Então, faremos 2 anos da 2 anos. Olha a evolução que a Must teve de processos, de estrutura, de projetos, softwares, em 2 anos. Prédio. Nossa, foi incrível, Meu incrível, Deus, incrível. Meu né? Deus. Então, provavelmente, em renovando a acreditação, ela viria em 2027. 5 anos, né, professor? 3 anos. 3 anos, 3 anos. Estrelas, né? 3 anos. Aí viria em 2027. Nossa, vai ser um outro nível de processos já. Você vai estar ainda, né? As contas, provavelmente. Porque daí a gente não fica com muito medo, entendeu? Deles. Porque daí o professor vem, aí a gente fica mais tranquila. Não que ele vá nos ajudar em nada. Porque daí quando conhece, né? Quando conhece, não ajuda, critica mais ainda, mas aquela crítica, com aquele olhar que eu encontrei em você, no Taiga, em todos. Aquela crítica, porque como a gente vem da área da educação, todos, é aquela crítica que eles querem que cresçam. E foi isso que eu vi no rosto do Coimbra, quando ele entrou nesse prédio novo, quando aceitou fazer esse podcast com a gente. Muito bom. Nossa, muito, muito delicioso poder conversar um pouco, né? E até rever algumas coisas da minha jornada, que a gente está fazendo, né? Que é muito Porque é só assim, bacana, às vezes, né, Coimbra? A gente não tem... Que a gente para. Coimbra, eu queria... eu sempre termino, né? A gente vai terminar falando um pouquinho sobre o que a gente vem vivendo, né? Porque eu acho muito importante trazer para todo mundo educação, tecnologia, inteligência artificial, todos esses contextos que são o elo, né? Entre os alunos, professores e os seguidores da Must University. Mas não tem como deixar de falar um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa humanidade, aí, com a população. E eu acho muito importante, eu gosto muito de ouvir, né? Essa sua experiência que você teve, sempre trabalhando com pessoas, com alunos. Eu... não tenho uma opinião formada ainda, professor, mas eu acredito que a geração dos 47, dos 50, depois da pandemia, com esse avanço da tecnologia, com essa virada de era, talvez, Coimbra, nós nos perdemos um pouco. E eu falo porque os números não mentem, né? A gente sabe o número de CEOs doentes. A gente sabe que o Brasil é o país que mais abre empresa, mas é o que mais fecha a empresa. A gente sabe que o Brasil, 3º ano consecutivo, é o país mais com altos índices de ansiedade, né? Então é triste. E por que eu gosto de conversar? Porque vocês, um pouco mais, aí 5 anos, 6 anos, 7 anos, às vezes a mais, conseguem enxergar. Você também tem filhos, você trabalha com jovens, né? Você me acompanha o Neco, acompanha a nossa família, acompanha a Must University. Você já conseguiu chegar a alguma conclusão, ou pelo menos o que é que você acredita que aconteceu nesses últimos 10 anos, professor? Você sabe que eu percebi uma mudança grande nos estudantes ao longo desses últimos anos, né? Sobretudo quando a gente fala em depressão e tudo mais, né? Os nossos serviços de atendimento ao aluno, sobretudo o acompanhamento psicopedagógico, né? Começaram a ficar sobrecarregados. E não só de alunos, de docentes também, mas sobretudo de alunos. A gente tinha alunos que o pai tinha que ficar do lado de fora
olhando na janelinha, com a cabeça na janelinha da porta, né, no visor, Tá. para o aluno conseguir ficar dentro da sala de aula. Nossa. Senão o aluno não conseguia. Tá? O índice de, infelizmente, de suicídios Suicídio, aumentou. Nós tivemos na instituição que eu tive a oportunidade de trabalhar lá com o pró-reitor, nos dois centros, 4 suicídios. Tá? E alunos sendo acompanhados por psicólogos. E você acha, então, mais, professor, que aumentou muito os alunos que necessitam desse apoio na saúde mental e as universidades, escolas, colégios não estão preparadas para isso, nem os docentes, ninguém. Às vezes não conseguem nem identificar uma situação para poder mandar para um atendimento não especializado. É descaso, não é descaso. despreparo. Desconhecimento do processo. Despreparo e desconhecimento. Então, algumas coisas básicas, por exemplo, você pega a dislexia, né, que hoje é mais comum a gente falar de dislexia. O meu filho tem dislexia média. Né? Os professores não conseguiam identificar. Quantos alunos passaram pelo sistema educacional sendo taxados de burro porque eles não conseguiam ler, né? E não conseguem mesmo. A dislexia grave é como se, imagine um livro, as letras, o neurologista falou comigo, as letras se embaralham. Né? Então, como é que uma criança vai conseguir fazer uma prova se ela não consegue ler o enunciado? Né? E eles têm um raciocínio lógico absurdo incrível, e rápido, acho, né? E eu vivi muito isso, né? Então, hoje, há um pouco mais de preparo, né? Mas muita gente sofreu sem necessidade de sofrer se a gente tivesse mais conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é pressão. Pressão da sociedade. Pressão por resultado. Pressão por ser aprovado no vestibular. Pressão por arrumar um emprego logo que ganhe bem. Pressão por... enfim, né? E o jovem não está preparado para isso. Né? Os pais estão fora de casa trabalhando. Você tem razão, né? Coimbra. Eu acho que essa pressão, né, da sociedade deve ser uma das do que um gatilho, né? Eu acho que a minha geração não era tão pressionada. Não era. Um aluno, a questão dos 5 anos, ele devia ter uns 25 anos. Ele falou para mim, professor, eu não sei para onde eu vou. Meu pai, com a minha idade, ele já tinha uma casa e um carro. Eu não tenho nada, nem emprego eu tenho. Então, olha a pressão na cabeça do jovem, né? Então, é difícil. E aí, nós, educadores, nós temos que saber lidar com isso, né? E preparar essas pessoas para esse momento novo de tecnologia. Como é que eu vou aprender tanta coisa ao mesmo tempo, né? Tanta coisa tão rápido. Você precisa aprender as coisas que vão ser úteis para você. Naquele momento. E aí, a ciência de você identificar que competências eu preciso, que ferramentas eu preciso para desenvolver as competências. E aí entra a educação. É a educação que faz tudo isso. Né? Os educadores, né, através das ferramentas, da tecnologia, seja lá do que for. Mas a boa notícia é que ainda sempre há esperança, né, Coimbra? Porque a gente tem muita gente boa. Eu sou uma pessoa que não perde a esperança no ser humano, né? E nós lançamos aqui na Must University, né, o Wellness Center. E aí, como é que a gente fez? Somos 100% online, 13 idiomas, mas a gente fez um projeto piloto, começou em julho, né? Julho desse ano faz 1 ano. Que a gente lançou, já está no site, a gente vem trabalhando com os colaboradores, professores, colaboradores, né? Somos hoje 300, então pesquisas, palestras para que esses profissionais parem, mas literalmente parem por 1 minuto, né? E tomem consciência do que está acontecendo. Então, organização do tempo. A gente tem um projetozinho também que chama Respira e Não Pira, que a gente faz uma aula online com a professora Tatiana, que é daqui, né? Ela é professora de yoga, mas ela não dá yoga, ela dá só respiração. E o projeto da professora Eliane e da professora Maria Elisa, que é o projeto de responsabilidade social, são 12 sábados, durante 1 ano, aula de neurociência focada para resultados melhores na sua vida. Porque, afinal de contas, os nossos alunos, totalmente online. Muitos deles são 3 jornadas, professor.
trabalha de manhã, Não, trabalha à tarde, trabalha à noite. E tem família, né? Família, cachorro, gato, criança, paga boleto, um calor infernal da Bahia, que é mais? Enchente, porque tá tendo enchente no Todo Brasil, lugar. todo lugar. Então, a partir de julho, nós estamos estruturando os atendimentos, estruturando material de prevenção, sabe? Só que, gente, eu até brinco um pouco com os nossos colaboradores, né, professor? Só vem se quer transformar. Se vem aqui para bater ponto, para pôr o nome na lista, para fazer assim, olhar... Não vem. Só vem se é para transformar. Posso fazer um corretamente. comentário? Né? Pode. Que eu falei das competências. Né? Isso não adianta nada se a pessoa não quiser se desenvolver, não quiser melhorar. Né? Eu quando entrevistava as pessoas, eu falava o seguinte: eu não estou te contratando muito pelas suas competências técnicas. Né? O que você não tem, você vai desenvolver aqui. Aprende. Você aprende. Mas o que é que eu quero de você? Ética, responsabilidade, trabalho em equipe, né? E motivação e um perfil voltado a resultados. Se você tiver isso, trabalhar com vontade, o resto você aprende e vai fazer uma carreira maravilhosa. Exatamente. Né? Então, se a pessoa não quiser, não adianta. A gente não consegue transformar ninguém. Ninguém. Né? É isso você que a gente... Melhorar. É isso que a gente está tentando fazer no Wellness Center. E agora a gente vai tentar, até julho, estruturar para passar para os nossos alunos, para poder ajudá-los. Porque essa jornada de 18 meses do mestrado, 20 meses depois do doutorado, a gente precisa de acompanhamento. Acompanhamento. Você comentou, né? A pessoa trabalha em 3 jornadas, tem a família. E tem uma expectativa, que é que eu falo da pressão. Tem uma expectativa da família, que às vezes ela é a primeira pessoa da família sim. a cursar um programa de mestrado ou de doutorado. E tem uma expectativa que é gerada, né? Que a pessoa tem que dar conta também, né? Então é difícil. E essa experiência do Wellness Center é sensacional. Quisera eu que as instituições outras no Brasil tivessem esse cuidado que vocês têm com o bem-estar. Com o bem-estar. E por que a gente optou, né, professor, para fazer o piloto interno durante um ano? São 3 atividades, são pesquisas que a gente detecta algumas coisas, né? E depois a gente promove ações de melhoria, né? E prevenção. Obviamente que se tiver um aluno, um colaborador que está com um quadro depressivo muito grande, um quadro de ansiedade descontrolado, uma TDAH, né? Uma TDAH, alguma coisa, a gente orienta e vai para o médico, né? Nós vamos ter uma conselheira, né? Aqui nos Estados Unidos, até porque a gente segue as leis americanas, é uma conselheira que vai cuidar desses nossos alunos. Então, faz isso o encaminhamento. Faz o encaminhamento, que vai ser fantástico. Perfeito. Bom, gente, a gente chegou aqui ao fim, mais uma vez, desse bate-papo maravilhoso aqui nos estúdios da Must University, aqui na Flórida, em Deerfield Beach. Professor Coimbra, muito obrigado. Gente, eu acho que eu já achei... Eu que agradeço. Achei o meu consultor para eu trabalhar o quê? As minhas duas fraquezas, né, oportunidades de melhoria. O pensamento lógico e a comunicação não violenta. Achei meu consultor que vai fazer isso aqui para mim. Pessoal, não se esqueçam então de enviar esse vídeo para todo mundo, tá? Aqui embaixo do vídeo a gente vai colocar os créditos, tudo que vocês quiserem saber. Um beijo e até o próximo programa. E não esquece, né, professor Coimbra? Não falamos muito sobre o online, né? Sim. Mas vai ter um dia ainda em que todo mundo vai compreender que o ensino online, ele não é uma opção, e sim uma solução. É fundamental. Muito obrigada, querida. Obrigado. Obrigada, gente.